Olá, amigos que acompanham o canal Notícias e Mais, principalmente a fanpage do Notícias e Mais. Acompanhe aí o nosso Facebook. Sejam bem-vindos a mais uma live. Nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, hoje nós estamos recebendo aqui o Og Robson de Menezes Chagas, que é presidente da Federação Baiana de Atletismo, também é árbitro internacional nível 1 e delegado técnico da Confederação Brasileira de Atletismo, e também o Antônio Ferreira Bonfim Filho, professor Ferreirinha, professor de Educação Física aqui em Campo Formoso e também Jaguarari, é treinador de atletismo, credenciado aí pelo Conselho Regional e tem certificado internacional em treinamento para a modalidade. Então, boa noite aos nossos convidados, sejam bem-vindos a esta live. Boa noite aos colegas Macário e Leandro, boa noite às pessoas que já estão nos acompanhando a partir de agora. Sejam todos bem-vindos, interajam, compartilhem aí esta live. E eu já começo, então. Na verdade, a pergunta pode ser para o Robson, como também para o professor Ferreirinha. Professor Ferreirinha, muito bom de treinamento, de competição, né? Destaque, os alunos destacando. E com essa pandemia, como é que ficou aí a questão da motivação dos atletas, do treinamento, as pausas, inclusive também o Og pode completar aí depois que o senhor falar, ele também pode falar justamente como é que impactou também aí a Federação Baiana de Atletismo essa questão da pandemia. Boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa live. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Macário. Leandro, se eu não me engano, ainda não entrou. Gostaria de cumprimentar muito calorosamente o professor Og Robson, grande incentivador do atletismo, grande líder, maior autoridade do atletismo dentro da Bahia, com vários certificados, e que atua também como presidente da federação, como árbitro, participando, inclusive, de Olimpíadas, dentre eles foram 5 árbitros na Bahia, salvo engano, e que também tem uma atuação e uma história muito grande como treinador de atletismo. Quando você falou, tivemos aí algum probleminha, não sei se está tendo problema como eu estou falando, o mesmo problema, de eco, mas eu entendi bem a sua pergunta. E essa pandemia, meu querido Sérgio, Macário e todos que nos ouvem, também cumprimento aqueles que estão nos acompanhando pelo Notícias do Mais, também pelo YouTube. Essa pandemia veio para testar ainda mais a nossa capacidade de superação. O professor Otto pode falar muito bem disso. E nós continuamos treinando. Hoje mesmo tivemos um treino aqui dos melhores. A Núbia está aqui em Flamengo treinando, passando uma temporada aqui treinando. Estamos guardando todos os protocolos de segurança para que ninguém contraia o Covid. E estamos treinando. O professor Og daqui a pouco deve passar alguma coisa sobre o calendário baiano. Nós estamos, inclusive, prontos já para iniciar, já aqui em setembro, se eu não me engano, dependendo da permissão das cidades, nós teremos já campeonatos nacionais. Bom, boa noite a todos, ao Leandro, ao Macário, ao Sérgio, ao grande Ferreirinha. É uma satisfação muito grande estar falando para o povo de Campo Formoso, de Jaguarari, enfim, o dia inteiro, através das Notícias e Mais. Imagino que ela tem cobre uma grande área, né? Nessa área de sertão baiano, sobretudo. Mas o Ferreirinha está certo. Tem que ter cuidado com os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias, temos que estar atento com as portarias, os decretos estaduais, municipais, né? Porque nós somos subalternos a esses decretos, porque são embasados em parâmetros que estão fazendo valer a vida
lidar com vida de pessoas é um assunto muito sério e a gente tem que tratar com muito carinho, muito respeito. O Ferreirinha disse bem, está seguindo os protocolos estabelecidos pelos órgãos municipais e estaduais. Esperamos que dentro em breve possamos realmente estar retomando as nossas atividades. É uma proposta da própria Confederação Brasileira. A princípio, a partir de setembro, as competições seriam realizadas no estado de São Paulo, né? Com um protocolo bastante rígido, sendo cumprido tudo aquilo que está sendo preconizado pelas autoridades sanitárias: o distanciamento, a higienização, a utilização do álcool gel, a utilização de água e sabão, desinfetar as áreas de competição, os EPIs para árbitros e staff. Tudo isso é muito importante para que a gente possa ter a segurança de estar continuando a desenvolver as nossas atividades, mas com muita segurança. Bom, boa noite aí aos convidados, o professor Og Robson, o professor Ferreirinha, Leandro, Sérgio e as pessoas que acompanham também. Eu só queria, já de início, falar com o pessoal. Nós estamos percebendo aí, em alguns momentos, talvez seja a internet que está com alguma dificuldade aí, em alguns momentos, inclusive na primeira pergunta do Sérgio, então a gente já pede desculpas aí ao pessoal que está nos acompanhando. E, professor Og, eu queria fazer então uma pergunta também nessa linha que o Sérgio direcionou para vocês, que, de certa forma, ainda que as competições reiniciem, e os atletas já reiniciaram alguns, seguindo todas as orientações da medicina, todas as orientações da ciência, das secretarias dos respectivos municípios, estados e, é claro, também do Ministério da Saúde, mas ainda que as competições reiniciem no próximo mês, será muito difícil, ainda que eles estejam nesse treinamento, né, mas manter o ritmo que eles iam tendo, porque são praticamente aí 5 meses parados, né? Então, para esses atletas vai ter que retornar num ritmo lento, com essas competições. E aí, após o professor Og comentar, eu queria que o Ferreirinha também falasse sobre isso, né? Já que o pessoal voltou a treinar, mas voltou a treinar de forma limitada, não está ninguém puxando como vinha realmente antes desse momento, né? Boa noite. Boa noite. Respondendo a sua pergunta, Macário, é um momento de superação e criatividade. Nós temos que nos adaptarmos a esse momento ruim que passa toda a humanidade. É uma situação que não acontece na Bahia nem no Brasil, acontece no mundo. E em todos os locais, as pessoas estão criando modos, criando forma, se adaptando para que a coisa não fique estagnada, né? Uma dessas utilizações é justamente o uso mais frequente da internet e das lives. A frequência de lives, a frequência de cursos à distância, não digo tanto de capacitação, mas pelo menos de reciclagem, né? E de atualização de novos métodos, de sugestões, de adaptações durante os treinos, ela é muito importante. É claro que não é dentro daquela normalidade que tínhamos anteriormente, mas com certeza esses atletas encontram forças, encontram motivos para estarem sempre superando e criando os treinadores, claro, procurando métodos que possam suprir essa necessidade atual desses atletas. Boa noite a todos. Fique à vontade. Sim, professor Og discorreu muito bem sobre o assunto. Eu só queria acrescentar, em relação à pergunta do Macário, que o atleta, nesse período, realmente fica difícil o psicológico do atleta, né? Ele alcança o auge, muitas vezes em 2, 3 semanas de treinamento ele se sente muito bem, mas a competição não chega. Então fica aquela ansiedade, uma ansiedade muito grande. Muitas vezes essa ansiedade se torna uma angústia. Isso a gente já tem observado em alguns jovens aqui, o cancelamento de algumas competições, como os jogos escolares, e o professor vai falar nisso, e é realmente a nossa principal competição. As crianças são muito empolgadas pelos jogos escolares, então o cancelamento dos jogos escolares da juventude, que é a maior competição da América Latina, que o professor Og é um dos organizadores da modalidade do atletismo, com vários anos de participação, o cancelamento dessa competição
deixou muita criança triste, alguns até com muito... Para mantê-los treinando não é fácil, mas a gente tem conseguido, porque, como bem disse o professor Og, nós temos que celebrar, a partir do momento que essas crianças já chegam aqui com saúde, os que estão aqui e permanecem sem contrair esse vírus, já é momento de celebração, e também a gente usa muito o argumento que quanto mais eles estiverem em treinamento, o seu sistema imunológico vai estar combatendo de forma muito forte essa doença, essa pandemia. Ô, Ferreirinha, agora eu queria que você falasse só sobre o cuidado, né, para que não haja o overtraining, aquela questão do atleta ele chegar num patamar que ele treinou tanto, ele ponto de bala para uma competição, e aí vem aquela questão de que se ele parar de... Enfim, você entende melhor do que eu, então, assim, para que haja esse cuidado aí também, né? Sim, não tenha dúvida. O professor Og mesmo, em termos de treinamento esportivo, é um dos grandes que me ajudam muito. A gente extrai muitas dúvidas com ele, com outros treinadores no Brasil. Ele também vai poder falar sobre a questão do overtraining, mas a gente não tem feito, cada treinador no Brasil tem feito essa coisa que o professor falou, da criatividade, de estar segurando ali um pouco, porque o atleta ele quer sempre estar dando o seu melhor, então a gente segura um pouco, porque geralmente, até quando está treinando para uma competição, a gente vai acelerando de pouco e vai apertando de pouco ali, então é fácil de não deixar o atleta chegar no overtraining, é só não exagerar também, e não fazer aqueles treinos, se você não, pronto, nós podemos usar assim, quando o atleta está se preparando para uma competição, ele treina quase que 100%, 90%, 100%. No caso, hoje, nós estamos trabalhando a um nível de 60%, 70%. Uhum. Boa noite. Senhor. Fica à vontade, se você falar. Só complementar a fala de Ferreirinha, ele está sendo muito feliz no que está dizendo, mas em qualquer segmento da nossa vida, se faz necessário planificar, se faz necessário ter o planejamento. E nessa hora, a mão do treinador é de suma importância, porque ele vai planejar, ele vai estabelecer etapas, ele vai estabelecer picos de treinamento e picos já visando o atleta chegar à competição, foco dele, em uma condição que seja satisfatória. Talvez não a ideal, porque o treinamento está um tanto quanto que meio banguelo, ele está sendo adaptado. Mas essa planificação é de suma importância. Um grande problema que a gente tem, que é extra condição física, é a condição psicológica, né? No momento aqui, eu estou encontrando alguns problemas com os pais dos alunos. Alguns pais não querem nem que as crianças retornem para a sala de aula. Imagine você voltar para a competição ou mesmo viajar para um campeonato brasileiro. Então, é preciso também fazer um trabalho psicológico, de conversa com os pais, interagir com os pais, interagir com essas crianças, tentar, da melhor forma possível, explicar o momento difícil que passa todas as pessoas, e é tão importante quanto a parte física, né? A parte psicológica é tão importante quanto a parte física. Desculpe, Leandro, ter me antecipado a sua fala, viu? Mas eu tinha que pegar a carona aí na fala do Ferreirinha para complementar o que ele estava falando, ele está discorrendo realmente muito bem. Pronto, aproveito, boa noite aí, os colegas Sérgio Macário, o professor Ferreirinha. Aproveito e já pergunto ao professor Ferreirinha nessa linha aí, como é que se dá essa relação, como é que está a relação da escolinha de atletismo de Flamengo com os pais dos atletas, essa ansiedade no momento, o senhor já falou um pouquinho aí, que começou a treinar com o Núbia, né? Núbia está treinando, por exemplo, mas com todos, de forma geral, o senhor pode detalhar um pouco mais em relação sobre esse momento? Então, Leandro, boa noite, cara. Chegou meio atrasado para a festa, mas seja bem-vindo. Olha, ele estava presente. Ah, sim, eu não estava ali vendo, não. Então, Leandro, nós logo que nós chegamos do Canadá, nós estávamos com muitas crianças já matriculadas para dar início à temporada, porque foi início de temporada, né? E também nós estávamos com alguns meninos que estavam aqui, o Marcos Sá, que é um garoto de Miguel Calmon, 2 meninos de Miguel Calmon estavam aqui hospedados, mas o pessoal de lá, os familiares ligaram para ele, até porque surgiu aí
um disse-me-disse que o professor Ferreirinha tinha trazido o Covid de lá do Canadá. E aí os pais ficaram muito preocupados com isso. Então, não praticamente foi um convite, aquela... Oi? Não foi um convite lá do Canadá, não? Convite, com certeza, professor. E que país aquele, né? É lindo, é lindo, é lindo. É Mas aí, lindo. Professor, só aquela conversinha ali amedrontou muita gente, então a gente achou por bem liberar as crianças menores. Então, nesse momento, nós estamos com alguns atletas realmente treinando, mas são atletas que têm ranking, atletas que participarão de competições quando voltarem, mas esse ano realmente, não sei se o professor Og vai concordar comigo, mas esse ano um trabalho de base, de garimpagem de crianças mesmo, ele praticamente não será feito, não teremos novas crianças, as crianças que estavam matriculadas também, nenhuma veio treinar e a gente não recomendou isso, porque eles têm que retornar para casa e podem, e com certeza isso gera uma insegurança nos pais, nos avós, aqui nós temos muitas crianças que moram mais nos avós, então nós achamos por bem que nós parássemos um pouquinho a categoria bem menor, que a gente trabalha com a categoria bem infantil, que é até 12 anos, que é o início dos jogos escolares, e só estamos com atletas, os únicos pequenininhos que estão treinando são os filhos meus pequenos, que eu tenho 3 pequenininhos. Mais ou menos nessa linha. Eu estou mantendo contato aqui, Ferreirinha, com o pessoal da SUDESB, né, que é a nossa Superintendência de Desporto do Estado da Bahia, para ver da possibilidade de nós realizarmos um festival, ou mesmo um campeonato baiano na idade mais tenra, sub-16, sub-17, né? Ou, perdão, sub-18, aí, ou então uma competição mirim, aí no seu domínio, na sua pista em Jaguarari, né? Porque que maravilha. Não seria aquela ideia de performance, mas que nós tivéssemos a oportunidade de fazer o que você relatou aí, garimpar. Só depois desse garimpo começar realmente a ser ministrado os treinamentos dessas crianças. Mas, pelo menos, deixar que elas participem de forma bem lúdica, que elas participem com alegria e com prazer de praticar o atletismo. Olha só, primeira mão aí, tá? Primeira mão aqui na nossa live de hoje do Notícias e Mais, tá aí o professor Og trazendo essa notícia excelente aí, né, Ferreirinha, para a meninada aí de Jaguarari, de Campo Formoso, Senhor do Bonfim, todos aqueles que gostam do atletismo. Que bom, hein, Sérgio? Que mesmo que seja um evento assim, digamos, recreativo, né, uma coisa que não tem, assim, aquela competitividade ou aquela questão de premiação, principalmente de ranking e tal, mas já movimenta ali o povoado, né, Ferreirinha, a escolinha, já os atletas convivem com outros atletas também, tudo isso é importante aí para a escolinha de atletismo Flamengo. Não tenha dúvida, Leandro. E o professor Og, nós já tivemos uma mini competição certa feita aqui há uns anos atrás. O professor Og nos ajudou de maneira muito brilhante, enviando medalhas e todo o apoio necessário. E nós queremos sim que haja competições aqui, queremos também levá-lo a Campo Formoso, porque Campo Formoso tem uns jogos escolares que são sensacionais, ele vai amar nos visitar, já foi para ele ter vindo trazer um curso para a gente e não foi possível, e está bem próximo à ida do professor Og a Campo Formoso, levando a equipe dele, levando uma galera que ele tem que trabalha muito bem, os árbitros e as outras pessoas, e até mesmo os outros treinadores que são ligados a ele, como alguns que trabalham ali, ele é muito ligado ao treinador de Marili, e ele pode certamente dar uma contribuição muito grande aí ao atletismo de Campo Formoso, que precisa ser muito bem explorado. O tema dessa live é o atletismo como ferramenta de mudança. Então, pergunta aí aos professores, o professor Og, também o professor Ferreirinha, que mudanças são essas que a gente pode, digamos assim, perceber realmente no atleta e que acaba levando também para o seio familiar, essa transformação, essa mudança, a partir do momento que ele começa a praticar ou colocar o atletismo na sua vida? Bom, eu entendo que a grande ferramenta do atletismo, ferramenta de transformação, é o atleta entender a importância e a necessidade de se cumprir regras, leis e normas.
Isso não só para a competição, isso você tem que levar para a vida dele. Muitos países têm os seus modelos esportivos. Eu gosto muito do modelo utilizado pelo americano. O modelo americano, para mim, ele é muito perfeito. Existe pouca influência, ou quase nenhuma, dos órgãos públicos. Ele começa pelo high school, que é a idade mais tenra, e quando ele se torna adulto, ele é praticado o esporte dentro da universidade. Então, o atleta ele é amparado no início da sua vida e é amparado após ele parar de treinar, porque a nossa condição física ela não é eterna, né? Ela tem um tempo de utilização dessa nossa qualidade física, que o tempo vai corroendo. Eu, por exemplo, fui atleta, mas hoje não tenho nenhuma aparência de atleta. Viu? Então, o que acontece? A gente precisa realmente de políticas públicas definidas que amparem esses garotos no início de sua vida. Toda a nossa vida começa na escola. Ferreirinha falou muito bem quando ele fala dos da juventude. É uma competição que eu tive a oportunidade, não competir, mas tive a oportunidade de, por várias vezes, fazer parte da sua organização, por várias trabalhar como treinador, como árbitro. E é importantíssima essa competição, porque a vida nossa começa na escola. Não importa que sejamos médicos, garis, engenheiros, políticos, tudo começa na escola. É ali que tem a formação. E com essa ferramenta, com essa prática esportiva, em especial o atletismo, é que a gente começa a definir e formatar o caráter desses garotos. Caráter esse e condições essas que ele vai levar para a vida inteira, né? Vai nortear a vida dele. Foi assim comigo, foi assim com outros colegas, foi assim com muita gente. E é muito importante se dizer o seguinte: eu não acredito muito dizer que o esporte tira as pessoas das drogas. Eu acho que não é bem... que quem faz a diferença é a prática de esporte. Quem é que ministra essa prática esportiva? Uhum. É o educador, o profissional, o treinador que passa esse ensinamento para esses jovens, para esses garotos. É de fundamental importância. Aí sim, o esporte realmente vai direcionar, não importa onde ele viva, né, no meio que ele vive, se ele tiver um bom direcionamento, a gente tem grandes exemplos disso, com certeza vai ser um cidadão de bem, vai ser um cidadão, na acepção da palavra. Eu queria aproveitar esse exemplo que o professor Og trouxe e perguntar para... continuar com o professor Og, mas o Ferreirinha também pode comentar. O esporte nos Estados Unidos ele é tratado de forma bem diferente. O senhor falou, o atleta ele começa lá na mais tenra idade, ele passa pela adolescência, pela juventude, ele se torna um atleta de elite, quer seja no basquete, no beisebol, enfim, todo e qualquer esporte. O wrestling, por exemplo, que eles têm, a natação também. E após o encerramento dessa carreira, eles costumam ter lá o Hall da Fama. E o que o senhor falou, que o atleta ele se sente valorizado. Qualquer modalidade esportiva, eles têm o Hall da Fama. Aquele ex-atleta que passa a integrar uma comissão, que passa a integrar um comitê, vai levar o conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida. O que é que talvez falte no nosso país para que, não apenas no atletismo, que a gente sabe que, infelizmente, apesar de tantas conquistas que nós já tivemos, o nosso país fica devendo para algumas modalidades, especificamente aqui a nossa área que nós estamos falando hoje, que é o atletismo. O que é que está faltando para que esse modelo que a gente olha para lá, a gente gosta de americanizar tudo, o que é que está faltando para que esse modelo possa ser implantado, implementado, para que a gente tenha aqui no nosso país que tem um celeiro tão grande? E aí, como o senhor falou, desde a mais tenra até após o encerramento da carreira do atleta. No início da minha fala, eu disse o seguinte: eu acho que falta políticas públicas definidas. E aí eu digo mais, falta vontade política. Porque realmente quem faz as leis, quem faz as normas são os políticos, né? Isso precisa ser mais debatido, e a prática esportiva, na sua idade mais tenra, ela é um investimento, ela não é gasto.
porque isso vai refletir na educação, isso vai refletir na saúde, isso vai refletir na segurança pública. Então, na minha compreensão, isso é investimento e não gasto. Algumas pessoas falam em gasto. Quando você fala em Hall da Fama, eu estava vendo um discurso de um presidente americano. Não que eu seja um fanático, admirador das coisas da América. Tem o lado muito ruim, a gente tem visto aí o racismo ainda em evidência nos Estados Unidos. Mas o presidente John Kennedy, numa época de grande tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, naquela situação, naqueles mísseis que estavam em Cuba, direcionados para os Estados Unidos, num discurso, ele usou uma frase que eu acho de suma importância. Ele dizia o seguinte: não diga o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Então, quando a gente fala da prática do atletismo, eu vejo muito atleta comentando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas qual o retorno que você deu por tudo aquilo que você teve da sua modalidade? É importante que nós tenhamos os atletas que eles sirvam de espelho, que eles sirvam de referência, sobretudo para essas crianças que estão começando. Eles são ídolos, eles são estrelas. E, para a gente, a cultura nossa na prática esportiva quase que se detém ao futebol. O atletismo é o mais sacrificado de todos, porque a nossa área de competição, em algumas localidades, nada mais é do que uma moldura do campo de futebol. Né? E isso eu trabalhei numa instituição grande, em que nós tínhamos uma pista, era de pó de pedra, e eu tinha que, após grandes jogos, rebalizar toda uma pista. Para você entender o que é balizar uma pista, é definir todas as largadas de todas as provas. Porque a gente fazia as marcas na borda da pista, que saía dos 100, dos 200, dos 400, raia 12, raia 3, 800, 1.500, 5.000, 10.000. E quando você tinha um jogo importante, qual era a primeira providência dos gestores? Pintar a borda de branco e apagava todas as nossas marcas. Nós tínhamos que fazer tudo aquilo de novo. Então, é uma cultura, a cultura do futebol. Mas a gente está crescendo, a cada dia que passa as coisas estão mudando, e eu quero crer e torço para que nós tenhamos pessoas no meio político com vontade realmente de fazer essa transformação, de criar esses programas, de criar essas normas que dê o norte para o esporte no país. E gente de coragem, tipo o Ferreirinha aí, né, professor, que interiorizou o atletismo, né? Ferreirinha é um ícone, né? A gente sinta que porque o Ferreirinha ele teve um sonho, teve a vontade, ele perseguiu, e o grande combustível de todos nós são os nossos sonhos, né? Se nós não tivermos sonhos, nós não vamos ter objetivo em nossas vidas. É muito importante a gente sonhar e perseguir esse sonho. É o que o Ferreirinha fez. Ele sonhou, perseguiu. Hoje, as realizações dele é reconhecida nacionalmente e agora já está passando para a área internacional. Né? E senti muito, nos Jogos Escolares da Juventude, por uma incompreensão de uma pessoa da confederação que estava lá, não deixou que essa garota que foi para o Canadá ganhasse mais uma medalha nos Jogos da Juventude. Ferreirinha deve lembrar muito bem disso. Era uma prova final por tempo. A prova final de tempo foram divididas em 2 séries, 2 baterias, e depois se criava um ranking. Só que essa garota que ganhou o cross e se tornou uma participante da seleção brasileira, ela ficou numa série mais fraca. E por várias vezes nós tentamos, falamos, e o cidadão dizia o seguinte: mas a competição é escolar, é feita pela Confederação Brasileira do Esporte Escolar. E ele dizia que a menina não aparecia no ranking da Confederação Brasileira do Atletismo. Por mais que eu dissesse para ele, meu amigo, o ranking da Confederação Brasileira de Atletismo é um subsídio
por acaso, você tem esse resultado dessa garota, da seletiva realizada, onde ela participou e onde ela fez o resultado? Tenho, mas eu vou levar em consideração o ranking. Não, você está equivocado. Me perdoe, me desculpe, você está equivocado. Aí a garota correu na série mais fraca, Ferreirinha tentou, eu tentei, né? Ela correu na série mais fraca, ganhou a série dela, só que ela correu praticamente que sozinha. As mais fortes estavam na outra série. E quando se fez o ranking, ela ficou em 4º lugar. Perdeu-se, é uma grande oportunidade, não só pela medalha, mas é um grande resultado e de estar realmente representando o nosso país em outra seleção dessa feita a escolar. Uhum. Perfeito, professor. Ele estava falando aí, Macário, sobre Núbia, né? Núbia. E eu contei essa história aí na bancada do jornal aí, da 98, eu contei essa história para vocês, do que Núbia fez nos Jogos Escolares, e eu prometi a vocês que ela ia fazer muito mais no cross-country. Ela foi lá, venceu o cross-country. Claro, tem que ressaltar aqui que aquele momento, professor, foi o momento que fortaleceu ainda mais os nossos vínculos, a nossa amizade, o nosso comprometimento pelo atletismo, a nossa parceria e o nosso entendimento de que o senhor é a grande autoridade e a gente tem que seguir normas, seguir protocolos e entender que realmente, se a gente faz as coisas certas, chega-se lá. Naquele dia, eu vi também que uma autoridade como o senhor não ter conseguido aquilo lá, eu vi que realmente não é... Foi muito bom aquilo ali também, viu, professor? Eu aprendi muito com aquilo ali. Mas serviu porque quando nós voltamos, Núbia veio ainda mais motivada, se preparou, foi para o country, foi cross country, foi campeã brasileira, pegou a seleção brasileira, e essa é a transformação do que nós estamos falando hoje, né? Do que o esporte pode transformar na vida das pessoas. Esse é o legado que fica. Ferreirinha, qualquer modalidade esportiva é alicerça em dois pilares, dois grandes pilares. O primeiro é a segurança. E o segundo pilar é equidade, igualdade de participação para todos. E isso, naquele momento, um desses pilares não foi respeitado. Esse rapaz, ele faz parte do departamento técnico da confederação, ele foi chamado a atenção, tá? A gente não polemizou naquele momento ali, mais ainda, para não criar um clima muito ruim numa competição a nível nacional, mas eu senti tanto quanto você. Senti muito, muito mesmo, porque via na garota o potencial para estar no pódio, para estar fazendo um resultado dentro daquilo que você planificou para ela e dentro das expectativas dela. Serviu, sim, serviu como um reforço para que ela alcançasse novos resultados, mas aquilo ali também poderia dar um grande incentivo a ela para ela perseguir muito mais resultados, porque ela fez por onde merecer. Né? E quando se faz por onde merecer, não tem QI. O QI aí não vai funcionar. Aí é meritocracia. É merecer, eu tenho que dar, tenho que preservar o direito daquela que foi um direito adquirido. Ela está nos assistindo, professor. Ela está nos assistindo. Manda um abraço para ela aí. Um grande abraço, Núbia. Grande abraço mesmo. Gosto muito de vocês. Vocês são simples, mas são objetivos naquilo que vocês fazem. Parabéns, Ferreirinha. Parabéns, esse menino aí da equipe do Flamengo, né? Da escolinha de Flamengo. Sim. Olha, professor, eu nunca tive dúvida da sua defesa pela Bahia, a defesa pelos atletas, a sua luta, sempre dentro da lei, que o senhor é um homem que segue as leis, é um presidente da federação. Mas naquele dia, apesar da gente ter parecido que saiu perdendo ali, nós fizemos foi crescer ainda mais. A Bahia cresceu ainda mais, porque a gente viu os outros estados falando que o senhor estava ali defendendo, se emocionou, ficou muito emocionado, muito triste com o que aconteceu, mas, de certa forma, também era um colega seu que estava errando, né? E o senhor é um homem que tem muita ética, e isso é muito importante, não poderia estar jogando pedra e nem nada, então foi muito legal também, naquele momento, a gente dizer, não, vamos voltar a treinar, refazermos os planos, que tudo vai dar certo. Naquele mesmo momento, o senhor falou, essa menina vai longe, continue fazendo o trabalho, com calma, que ela vem resultados bons aí, e os resultados começaram a aparecer. Bom, eu quero fazer uma pergunta para o professor Og, mas só antes de fazer,
trazer aqui, comentar um pouquinho, que já tive o prazer de entrevistá-lo, acho que não lembra de mim. Eu estive com o professor Ferreirinha e a equipe lá em Simões Filho. Lembra, professor Ferreirinha? Acho que a história de Núbia também começa mais ou menos por ali. Em agosto, agora está completando 3 anos, agosto de 2017. Eu tive o prazer, a satisfação. Eu comento isso porque o professor Ferreirinha disse que Campo Formoso em breve vai receber a visita aí do professor Og, quando a situação melhorar, a pandemia, enfim. E só trazer aqui dizer da satisfação em ter o prazer de conversar com o senhor naquela ocasião lá em Simões Filho. Bom, eu quero saber de vocês, inicialmente do professor Og, professor Ferreirinha, lógico, pode comentar, como é que fica a situação, principalmente, ou independentemente da pandemia, a relação, ou no pós-pandemia, da iniciativa privada nessa tentativa de contribuir, de fortalecer a prática da atividade, do atletismo no cenário baiano. Qual é a visão de vocês? A gente discutia sobre políticas públicas, necessidade da classe política discutir, ouvir, de criar e efetivar essas políticas públicas para o atletismo. Mas a gente, olhando também para a iniciativa privada, o que é que ainda falta para estimular, para incentivar, para fazer com que grandes empresas ou pequenas empresas, enfim, possam valorizar o atletismo, especialmente no interior da Bahia? Leandro, sua pergunta é muito oportuna e inteligente. Uma das coisas que a gente tem observado com essa pandemia é as pessoas tendo maior compreensão da necessidade de estarmos sempre juntos. Ninguém cresce sozinho. E a gente tem visto nos veículos de comunicação, na televisão, empresas fazendo doações de respiradores, doações de cestas básicas, fazendo um monte de doação, coisa que naturalmente não se via, né? Infelizmente, existe ainda algumas que se aproveitam do momento, não aprendem com o momento. Mas nós estamos tirando essa lição da importância de sabermos que juntos somos mais fortes. E isso também se leva para a empresa. Você falou aí da pista de Simões Filho. Hoje, se você chegar na pista de Simões Filho, você vai encontrar aquela pista vermelha, você vai encontrar lá o cimento. Aquela pista foi totalmente retirada porque acabou. Aquilo ali foi uma conquista, foi uma briga muito grande, 28 anos como professor do SESI. Infelizmente, a forma que ela foi feita não foi a forma adequada, né? E com pouco tempo de uso, 4, 5 anos, ela se degradou. Nós conseguimos, a título de doação, na Universidade de Brasília, não sei se Ferreirinha chegou a conhecer ou conhecer uma pista que tinha na Fazenda do Menor, em Feira de Santana, que era de placas de borracha de pneu reciclado. Aqueles pneus que não passavam no controle de qualidade da Pirelli, eles eram doados para a FANFS, Fazenda do Menor, e eram triturados e transformados em placas de borracha, né? Com 12 milímetros, 13 milímetros, o que possibilitava a utilização de sapatilhas, de prego de até 7 milímetros. Bem, o que acontece? No ano de 2018, na época do então presidente Michel Temer, foi criado um projeto com o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação de dotar todas as universidades federais do Brasil de uma pista de atletismo montada, completa, com barreiras, com implementos, com tudo. As universidades entrariam só com projeto. Por exemplo, eu quero uma pista de 8 raios, eu quero de 7 raios, eu quero uma pista que tem um laboratório de biomecânica do movimento, eu quero uma sala de musculação, eu quero fazer o seu projeto para ser entregue. A única universidade que não fez e o único estado que não ganhou a pista no Brasil foi a Bahia. Infelizmente, eu não sei dizer o porquê, mas a verdade é que nós ficamos de fora. Essa pista que eu trouxe, que foi investimento nosso, da federação, e o senhor teve que tomar
conseguimos essa doação dessas que estavam na UNB. A UNB ganhou uma, não ganhou duas. Ferreirinha sabe o que é pista mundo, é top de linha, são as pistas que são realizadas mundiais, Olimpíadas. Ganhou 2 pistas. E nós conseguimos a doação dessas placas. Para trazer essas placas para a Bahia, foi uma loucura. Para tirar essas placas da pista sem danificá-las, outra loucura. De modo que essas placas já estão em Simonchile, agora a gente está enfrentando um outro problema, que é a colocação dessas placas. Mas nós vamos vencer, porque, como o Ferreirinha diz, se você trabalha, você alcança. A gente vai trabalhar, né, e vamos alcançar esse objetivo e ter de volta uma pista decente para que nós possamos realizar nossas competições, onde nossos atletas possam participar condignamente. Olha, professor, e eu acrescento ainda o relacionamento que o senhor tem lá com o SESI. Eu sou testemunha disso, inclusive tem alguns profissionais lá do SESI também que são árbitros, e eu tenho observado a sua correria. Não é só no SESI, é na polícia, no colégio da polícia militar, em todos os lugares que o senhor, em Camaçari, onde o senhor leva as competições, é sempre muito bem recebido. Assim como também o Leandro foi, né, já que o senhor, como anfitrião, dispensa comentário. Organiza a competição, recebe bem todos os estados que vêm, e recebeu o Leandro de forma muito feliz lá, muito alegre. Foi um dia muito feliz para o Leandro, que nós tínhamos levado a seleção de Campo Formoso lá, e foi um destaque muito grande naquele ano. A gente pensou também que ali o atletismo deslancharia ainda mais, mas não foi, é porque é assim, a história do atletismo no Brasil é realmente dessa forma que o senhor falou, professor. Nós somos um país de uma monocultura esportiva e por isso a gente sofre muito isso. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre o que o Leandro falou sobre a iniciativa privada, porque aqui agora, nesse período de pandemia, nós temos que chamar a atenção e elogiar o trabalho, como o professor falou, de doações, de tudo. E isso aconteceu aqui também na escolinha. Nós tivemos aqui agora um apoio muito grande da Mineração Caraíba aqui na limpeza da pista, na reforma, na pintura, na construção de uma sala, que nessa sala, quando o professor Og chegar aqui, já temos acomodações melhores ainda para recebê-lo e receber os seus árbitros. Temos uma sala com vídeo, uma sala com carteiras, com cadeiras, uma sala com retroprojetor para se fazer uma pré-reunião antes de uma competição que é comum acontecer. Congresso técnico. O conselho técnico, exatamente, me fugiu a palavra na hora, professor. Congresso. O congresso técnico, nós temos ambiente para isso. Estamos reformando a pista, limpando, tirando todos os matos durante esse período. Os meninos estão treinando e a gente contratou pessoas. Tudo isso através do apoio da mineração, que também nos ajudou para chegar até o Espírito Santo, vem nos ajudando com passagens. Tínhamos passagens compradas agora para ir para Cuiabá, que o brasileiro seria agora aconteceria em junho e provavelmente só vai acontecer no fim do ano, caso essa doença retroceda e a gente possa realizar a competição com mais segurança, já que o que tem que prevalecer é a vida. Então, nós já tínhamos passagens compradas, essas passagens foram canceladas, tudo isso através de doações da mineração. Eu queria deixar esse crédito aqui, porque ela tem feito também doações de respiradores aqui em todas as cidades, Juazeiro, Curaçá, Jaguarari, Senhor do Bonfim, doando máscara, doando álcool em gel. Então, eu queria destacar aqui o trabalho do pessoal da Mineração Caraíba, do doutor Adailton, que é um campo formosense, que trabalha lá, tem feito muitas lives explicativas, esclarecedoras sobre a doença. Um trabalho muito legal da empresa aqui no município de Jaguarari. Tenho certeza que Campo Formoso também, algumas empresas têm se destacado, como em Salvador também. O professor sabe muito bem disso, o professor conhece muito bem que agora, nesse momento, realmente, as empresas têm se sensibilizado ainda mais com essa dificuldade que nós passamos. Bom, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando nesta noite, a nossa live hoje falando sobre o atletismo como ferramenta de mudança. Agradecer também aqui ao professor Ferreirinha, ao professor Og Robson, as pessoas que estão nos acompanhando aí. E, é claro, lembrar as pessoas que podem se inscrever aí também no nosso canal do YouTube para estar acompanhando. Aqui nós estamos transmitindo ao vivo, nós temos o nosso canal no YouTube, depois estaremos disponibilizando também essa live lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva, aproveite, se inscreva, clique aí no sininho para receber as notificações, youtube.com/,
@Notícias e Mais. Acompanhe as nossas publicações também no Instagram, @Instagram Notícias e Mais. Você pode baixar o aplicativo também do Notícias e Mais, acompanhar aí todo o conteúdo que nós disponibilizamos no dia a dia, www.noticiasemais.com.br, ou baixar o aplicativo, tá? Pode baixar o aplicativo, entrar na sua loja aí e baixar o aplicativo do Notícias e Mais e acompanhar as notícias, a música com o Web Rádio Notícias e Mais. Enfim, é muito conteúdo para todo gosto e tem muita novidade que está por vir. Nós estamos aí naquele corre-corre para colocar tudo em prática, mas é muita coisa boa aí. E, é claro, também, para tudo isso acontecer, né, Sérgio, além de contar com as pessoas que participam aqui das nossas entrevistas, dos bate-papos que nós temos através dessas lives, nós temos também alguns parceiros, né, que têm colaborado para que o projeto vá em frente. Agradecer aí a Neticom, que agora é Rex Internet. É só você acessar o site www.rexinternet.com.br, conhecer os planos, o Ligue 99908-1508, a Uniaselv, que só na Uniaselv você se matricula sem pagar nada, ganha todo o material didático impresso, 100% grátis, e paga somente R$ 159 mês nos cursos de Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis e Gestão Ambiental. Telefone 999-29-2707. Tem também o uniaselv.com.br e o polo aqui em Campo Formoso fica ali no Empório Business. E o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, Sintitaf, tem parceria aí com a Advocacia Novaes e Tantas, fica na Avenida Juca Marques, próximo à Central de Marcação, aí no centro de Campo Formoso, e também RB Assessoria e Projetos, prestando serviços aí de CEFI, análise de solo, entre outros. Fica lá na Praça do Comércio, no distrito de Lages, o Lages dos Negros, e o telefone é o 749-9959-0083, atende aí a toda a região. Agradecer sempre, claro, as pessoas que estão nos acompanhando e os parceiros aí. Eu quero perguntar ao professor Og Robson. Professor Og, e na parte de arbitragem, a gente percebe também que, não sei se aqui pelo interior, não sei se nos grandes centros tem essa facilidade de mão de obra qualificada, mas no interior tem essa dificuldade da arbitragem. Falta também incentivo, falta interesse. Aqueles atletas que têm o conhecimento de sua modalidade, quando termina aí a sua fase, como o senhor falou, que o atleta, né, tem um período curto aí nessa questão, principalmente na parte física, mas quando termina ele poderia migrar para essa questão da arbitragem. Como é que funciona? Falta incentivo para que no interior tenha essa dificuldade em algumas modalidades de atletismo, os árbitros? Bom, nós temos curso de arbitragem periodicamente. No final, ou no início, foi no início desse ano, nós fizemos um curso aqui em Salvador com 45 pessoas. E nesse curso vieram pessoas de Ilhéus, de Feira de Santana, né, Camaçari. Nós estamos sempre procurando fazer esses cursos. Eu, para formação de arbitragem, formação e capacitação de treinadores, eu não gosto muito do curso EAD. A própria Confederação Brasileira de Atletismo, ela está fazendo curso EAD à distância. Mas ele fica incompleto, porque se faz necessário uma parte prática. E os nossos cursos, eu acho que tem que ser para árbitro e para capacitação de treinadores, ele tem que ser de forma presencial, né? A pessoa que está participando de um curso de arbitragem ou mesmo de capacitação de treinador, ele tem que estar vivenciando uma prática de qualquer momento. E o momento mais certo é no momento que está se dando uma parte teórica. Logo em seguida, fazer uma parte prática. Para mim, não teria muita importância você fazer uma parte teórica e fazer uma parte prática 1 mês, 2 meses, 3 meses depois que essa teoria foi ministrada. Eu acho que alguma coisa já se perdeu nesse caminho. E o grande problema que nós temos é a caça de certificados. Muitos se inscrevem nos cursos, principalmente aqueles que fazem educação física, mas a busca de um certificado. Justamente por isso é que nós só damos o certificado realmente do curso para aquele que participou depois da sua participação prática.
E essa participação prática se dá não só durante as aulas, mas num estágio, né? Num estágio que é feito pelo menos em 3 competições de pista e 3 competições de rua e de trilha e montanha, para que ele tenha uma vivência mínima, claro, acompanhado, supervisionado por um árbitro mais experiente, ele tem uma vivência mínima para que realmente possa ter certificado em mãos. E, a partir daí, fazer o seu credenciamento junto à federação e junto à Confederação Brasileira de Atletismo. Essa, pelo menos, tem sido a nossa atuação. Se for, pretendemos levar esse curso também para essa região aí, vocês aí de Juazeiro, Jaguarari, Campo Formoso, tem feito um trabalho espetacular e seria de suma importância já termos a formação desses árbitros para competições que venham ser realizadas aí. Aí nós levaríamos, em vez de levar 25, 30 árbitros aqui de Salvador, levaríamos 4, 5 árbitros e com o contingente de árbitros formado nessa região, faríamos uma competição de muito bom nível, tenho certeza disso. Ô, professor Og, talvez falte aí, a gente falou agora há pouco sobre a questão da interiorização. O Ferreirinha trouxe aí a Escolinha de Atletismo, é um projeto que começou como pessoal, começou um projeto familiar e se expandiu de forma grandiosa, que hoje é um projeto nacional. Mas essa questão da formação, falta um pouco dessa interiorização também da arbitragem, e aí eu não digo, não é por conta da federação, eu digo dos próprios árbitros do interior, em busca desse conhecimento, ou até mesmo a dificuldade. Seria uma questão aí, talvez, das secretarias de esportes, ou os departamentos de esportes do interior, proporcionar isso também aos seus árbitros, já que, de uma forma ou de outra, as escolas também fazem essas competições, as secretarias de esporte dos municípios? Fazem. Eu sou de Ilhéus, como eu disse, e na minha época de jovem, a gente fazia voleibol, basquete, atletismo, natação. O único que eu não fiz foi handebol. Trabalhei, fui vice-diretor de uma escola que a equipe de handebol é campeã brasileira adulto. Vice-campeã brasileira adulto. Vice-campeã brasileira adulto. Estou repetindo. Uma escola lá de Simões Filho. Você ser vice-campeã brasileira adulto numa competição de handebol é difícil. E nessa escola lá, chamada Padre Luiz Palmeira, nós tínhamos o atletismo como carro-chefe, né? Com vários atletas campeões brasileiros, campeões sul-americanos, compondo seleções brasileiras. Tivemos na ginástica rítmica desportiva um trabalho fantástico. A equipe de Simões Filho foi campeã brasileira de jogos escolares. Tá? Você vê o nível que era a atenção que era dispensada para a escola pelo gestor municipal. Então, depende, como você disse, muito de gestor municipal. Nós vimos agora que foi construído aqui na Bahia 12 pistas de atletismo. 12 pistas. Pô, mas é uma beleza isso, né? Só que essas 12 pistas, as pessoas que a constroem, ela não consulta a federação ou pessoas que entendam do ramo. Todas essas pistas, elas foram acimentadas. Né? É difícil, não tem como o atleta competir numa pista de cimento. Como é que ele vai botar uma sapatilha que tem pregos, tem cravos? Como é que ele vai conseguir cravar esses pregos numa pista de cimento onde ele precisa fazer a tração do movimento de corrida dele? É impossível. Então, eu acho que precisa realmente interiorizar o esporte, mas de forma racional. Precisa os municípios estarem como o Ferreirinha disse aí, o Campo Formoso tem uma competição escolar. Uma competição escolar que desperta o interesse do jovem pela prática esportiva mesmo, não só no atletismo, mas das outras modalidades do modo geral. Né? É claro que o atletismo é considerado esporte de base, porque o objetivo da nossa competição são os movimentos naturais do ser humano, são aqueles movimentos que já nascem com o ser humano, né? Que é correr mais rápido, correr longas distâncias, saltar mais distante, saltar mais alto, lançar mais distante, arremessar mais distante. Então, esses são os parâmetros e os valores práticos, que se você fazer o futebol, você precisa correr mais rápido, você precisa saltar mais rápido. No voleibol é a mesma coisa, no basquete é a mesma coisa. Por isso é considerado o atletismo um esporte de base. Antes do Leandro e Sérgio fazendo a próxima pergunta, eu vou continuar aqui com o professor Og, Leandro e Sérgio me permitam. O campo de futebol,
qualquer município chega ali, manda uma máquina, passa uma máquina e ela faz aquele preparo, campo de futebol, terrão. E aí solta uma bola lá e a meninada sai correndo atrás. No caso de uma pista de atletismo, professor Og, e a gente ouve muito isso, porque toda cidade ela tem 20, 30, 40, 50, todo povoado nós temos aqui, 160 povoados, Ferreirinha conhece bem, né, Ferreirinha? Andou por esse interior todo aqui do município de Campo Formoso e é da nossa região, o senhor do Bom jogou muita bola, pelo menos o conhecimento que a gente tem aí, professor Og, Ferreirinha jogava muito, era disputado aqui pelos times de futebol de Campo Formoso. Segundo reza a lenda. Alguém jogou no Bahia, viu? No próximo encontro, professor Og, o senhor vai escolher o Ferreirinha para o seu time. Bom, mas assim, eu quero jogar contra ele, eu quero jogar contra os melhores, rapaz. Aí, professor Og, é assim, manda uma máquina, a máquina vai, passa a máquina, faz aquele campo de futebol. O senhor falou agora há pouco aí sobre essa questão da falta de buscar o conhecimento, ainda por melhor que seja a intenção do Estado construir, do município construir, mas falta essa orientação. Hoje para que se tenha uma pista com as mínimas condições, para que se tenha ali as competições básicas, qual o investimento que é preciso ser feito? E aí, quando eu digo o investimento que precisa ser feito, é assim, para que você tenha o vestiário adequado, por mais simples que seja, para os atletas, para a arbitragem, a pista em si, qual o investimento que precisaria ser disponibilizado para se montar uma pista como essa, professor Og, com as mínimas condições, mas que atendesse para treinamento, para competições de base, enfim? É uma pergunta difícil que você me faz, porque aí demanda um conhecimento de engenharia e para poder mensurar custos e valores. Mas eu acredito que uma pista dessa com 6 raios ou 7 raios, né, não precisa ser uma coisa suntuosa, de pó de pedra, né, com uma edificação onde você possa ter um vestiário, onde você pode ter pelo menos sanitarios para o público, né, que esteja participando. Uhum. Eu acho que não fica mais do que 150, 200 mil reais. Quer dizer, um investimento mínimo, né? Pequeno. Uma pista top, você vai gastar aí quase 10 milhões. Uhum. Né? Mas é uma pista top de linha. Né? Nós perdemos essa oportunidade e a gente fica triste, porque a Bahia ela sempre foi vanguarda na prática esportiva. A Bahia é um estado muito grande, né? Um estado muito grande, e o nosso potencial atlético, em virtude da mixigenação das raças, é fantástico. A gente teve aqui a mistura do índio, do negro, do europeu, e que sai uma raça espetacular. O Ferreirinha deve conhecer o Neilton, que é irmão do Nélio, que é o treinador de Adamal, que foi campeão olímpico de salto de distância. O Neilton é um treinador muito estudioso, e ele, sempre que me conta, me enche a paciência, mas eu digo, você está me enchendo a paciência numa coisa que eu acho que é impossível. Ele conseguiu levantar, através de estudo, ele é uma pessoa muito estudiosa, que os maiores saltadores do mundo, eles são de descendência africana, de uma tribo da África. E muitos desses negros africanos, eles foram escravizados e mandados para o Brasil. Muitos deles ainda estão puros de sangue em quilombolas. E tem uma quilombola dessa tribo em Cachoeira, na Bahia. E aí ele me diz, me leve para Cachoeira que eu vou pegar uns 4 caras desses aí para tornar campeão mundial. Meu filho, veja bem, uma quilombola de 100 anos, 150 anos, 200 anos, está lá, eles casam entre eles não querem sair de lá. Você acha que você vai conseguir tirar algum atleta de lá de dentro? É muito pouco provável. Até para você entrar, para você ter acesso, você vai sofrer várias restrições. Mas ele tem, e realmente diz, olha, eu vou um dia eu vou na Bahia, em Cachoeira, que eu quero conhecer essa quilombola. Então, você vê, a mistura de raças nos propicia ter atletas, um material humano muito bom, muito bom. Você falou de pistas, tem 2 cidadãos, um até já faleceu, e o outro está vivo aí, pode contar, que eles foram gestores públicos do Estado. Nós tínhamos uma competição aqui na Bahia chamada Jogos Abertos do Interior.
E a competição de atletismo, ele levava essa competição para locais que não tinha pista. Não tinha pista. E aí eles iam para mim assim, o Juraci Rocha. São pessoas assim, meio que polêmicas, né? Conseguiu assim, muitas inimizades. Mas comigo, sempre foram de um carinho muito grande, porque a gente sempre teve um respeito muito grande. Ele dizia para mim, olha, vamos fazer a competição de atletismo em tal localidade. Lá não tem pista. E aí eu disse, não tem um retão de barro lá não, que a gente possa passar um trator, fazer uma caixa de salto, um buraco no chão e jogar uma areia dentro? Ele fez, tem. E o prefeito disse que faz. Então vamos fazer a competição lá. Se a gente não pode fazer os 400, os 800, vamos fazer uma prova de 100, fazer uma prova de salto de distância, fazer uma prova de arremesso de peso, que naturalmente é uma coisa mais simples. Vamos fazer uma corrida de longa distância, virando uma corrida de rua, mas vamos fazer. Ele falou, não, vamos fazer sim. E ia lá e fazia. O outro é Reginaldo Sacramento, que agora está na FEBRE, que é a Federação Baiana de Desporto Escolar. Ferreirinha, não sei se conhece, mas é uma pessoa... Reginaldo conhece mais. Reginaldo Sacramento é uma pessoa altamente comprometida com aquilo que ele abraçou, que é a prática esportiva. Sobretudo a prática esportiva na escola. E assim como ele, eu também entendo que é ali que a gente deve explorar, é ali que começa a vida das pessoas. E a gente tem um ditado popular que diz que a gente não consegue acertar um pau que começou a nascer torto. Mas se lá no seu início, se dá direção àquele pau, ele vai nascer ereto, ele vai nascer frondoso, se ele for devidamente adubado. Então, a gente precisa realmente dar atenção a essas crianças, como o Ferreirinha tem feito aí em Jaguarari, em Campo Formoso, em toda essa região. Tem outras pessoas também surgindo lá por Vale de Juazeiro, aquela professora Ferreirinha lá de Juazeiro, esqueci o nome, me perdoe agora. A Carla. 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 Grande trabalho. Um trabalho muito bom, Essa região daí de vocês tem um potencial muito grande mesmo, né? Muito grande. Só para informar o professor Og, aqui nós temos o distrito de Laje, né, Ferreirinha, que é um distrito quilombola também, tem aproximadamente 10 mil moradores lá, viu, professor Og? Quem sabe se daqui a pouco também. E Ferreirinha tem uma história aí que Ferreirinha é maluco, louco para implementar um trabalho lá, né, Ferreirinha? Tá faltando só oportunidade, mas o alinhamento dessa oportunidade, né, Ferreirinha? Mas quem sabe logo, hein? Então, Macário, tem um jovem lá que trabalhou com o projeto do Mais Educação e ele trabalhou com o espetacular atletismo, né, que é o Tiago. E ele me levou para fazer uma visita lá um dia e nós nos encontramos lá, como sempre o professor Og falou, no campo de futebol nós nos encontramos. E tinha mais de 200 meninos. E naquele momento eu vi que realmente é sobre isso que o professor estava falando. Uma comunidade quilombola com crianças que nasceram para correr, para saltar, para lançar, com extrema facilidade. Eles fazem as coisas com extrema facilidade e alegria. Mas o professor estava falando sobre essa questão também eu queria retomar, sobre a questão dos cursos, sobre a questão da preparação de treinadores, e a gente já tentou, e vamos continuar tentando incansavelmente trazê-lo a Campo Formoso, ou até mesmo aqui a Jaguarari, para que ele traga tanto um curso de árbitro, como o curso de treinadores, pelo menos a iniciação ali, o mini-atletismo, que eu fiz, o mini-atletismo com o professor Roberto de Recife, que foi o cara que revelou o Keila Costa, e foi dali que me despertou o interesse de aprender mais sobre o atletismo. Mas eu diria que os jogos escolares de Campo Formoso, o Leandro está aí e é testemunha, Macário, o próprio Sérgio, o Marconde, todo o pessoal que acompanha, sabem muito bem como é o calor das competições de atletismo aí, quando acontecem aí as disputas das escolas. Então, nós dispomos de um grupo de professores em Campo Formoso, muito ávidos por aprender mais sobre o atletismo, muito ávidos por adquirir materiais, fazerem cursos. Nós precisamos muito estreitar esses laços entre a federação e Campo Formoso, mas como você mesmo falou, Macário, isso tem que acontecer através das secretarias e ainda não foi possível, mas eu não tenho dúvida de que o professor ainda vai chegar em Campo Formoso e vai arbitrar as provas de atletismo dos Jogos Escolares de Campo Formoso. É um sonho meu que eu quero ver lá os meninos aprendendo realmente a arremessar,
com segurança para o ombro deles, né? A ter realmente as provas validadas de forma que seja dentro da lei e não aquelas coisas que a gente vê acaba acontecendo por falta de conhecimento das pessoas que estão arbitrando, mesmo eu reconhecendo o esforço de cada um, reconhecendo que eles fazem as coisas com muito carinho, mas é muito legal se um dia a Federação Baiana estiver lá. A gente sabe tudo isso em vida custa, não tem como o professor levar a equipe dele se não tiver como alguém custear, e quem tem condições de custear isso é realmente as secretarias, através das prefeituras, e a gente vai conseguir, com certeza, o diálogo com esse pessoal e trazer o professor para a interiorização do espetacular atletismo da Bahia. Estamos mudo? Boa, eu quero perguntar, já que o professor Ferreira estava falando aí, Macário, comentando a situação dessa ideia de Lages e do professor Ferreira executar esse projeto lá, e eu queria saber, professor Ferreira, como ficou, como ficará, queria mais detalhes sobre essa seleção de atletismo aqui de Campo Formoso, enfim, esse praticamente é um ano perdido, né? A gente pode considerar, não só no esporte, mas para muitos segmentos. A gente tem aí 3, 4 meses para o ano embora. Mas existe essa possibilidade de se trabalhar uma seleção de atletismo unificada aqui em Campo Formoso, o que deve ser levado em consideração, qual a sua avaliação, o que faltou lá atrás, que poderia ter dado certo, ter dado continuidade, mas infelizmente se tornou algo inviável. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa ideia e a possibilidade dela ser retomada futuramente. Eu comento sim, Leandro. Inclusive, você nos acompanhou a seleção de Campo Formoso e viu o que ela fez lá, né? Na oportunidade era um campeonato sub-16 e eles foram defendendo o Araras Azuis ali junto com a seleção e perderam somente para os meninos que faziam parte da equipe de Jaguarari, que é a escolinha de atletismo Flamengo. E o professor Og estava lá com aquele pódio, com aquela música do Queen, é sensacional, é emocionante. Lembra. We Are The Champions, o professor Og, as competições dele realmente são legais demais, a gente tem que trazer isso para o interior, para o pessoal sentir o que é. Mas você viu o esforço da gente, em algumas oportunidades eu estive na rádio falando, mas é aquilo que o professor Og falou. O tema atletismo, apesar de começar com A, ele está lá abaixo da letra Z, né? Então, pessoal, a gente ainda conseguiu trazê-lo ali por meio do alfabeto das prioridades esportivas, mas não colocamos ele no topo, mesmo tendo resultados, né? Naquela oportunidade, nós trouxemos o título de vice-campeão estadual, que era uma competição escolar que permite que não precisa ser filiado. Mas nós filiamos vários atletas através de uma parceria que a gente tem com a Associação Atlética Simões Filhense, Associação de Atletismo Simões Filhense, que, por sinal, o professor Og é um dos fundadores, foram vários professores que fundaram, se não me engano, hoje o presidente é o professor Erval, se eu não me engano, salvo engano, o professor Og está aí para confirmar, mas aí nós temos uma parceria, a Escolinha de Atletismo tem uma parceria com a associação, e a partir daí a gente filiou não só a Núbia, a Joerlane de Poços, a Camila Vaqueira, o Breno Zanon, meninos que competiram em jogos escolares, que se destacaram, que tiveram a sua vida transformada, como é o tema de hoje que nós estamos falando. E nós temos absoluta certeza de que esse assunto ainda vai voltar à pauta, ele vai ficar lá em cima e nós estaremos realizando e dando continuidade ao trabalho da seleção Campo Formosense de atletismo. O Ferreirinha, você... Professor. Pode seguir. Não, pelo amor de Deus, dê seguimento você. Não, o senhor ia completar o Ferreirinha? Pode Eu ia só fazer uma pergunta, Ferreirinha, porque, sei lá, ele conhece como ninguém essa região aí de vocês. Qual é a localidade que seria de alcance a todas as demais para se realizar um curso de arbitragem ou um curso de treinador? Aqui no povoado de Flamengo. Jaguarari, povoado de Flamengo. Temos estrutura para fazer o curso aqui. Inclusive para hospedar a galera. Deslocamento desse. Tá bom. Então seria em Jaguarari.
Poderíamos fazer aqui em Flamengo, além da gente ter as dependências da escola para hospedagem, sendo no final de semana, pista, a gente né? também tem a sala montada. Uma estrutura melhor seria aqui, mas Campo Formoso também está realmente, se eu tivesse que eleger um lugar em segundo plano, ou que estivesse apto para isso, inclusive com o público, porque a maioria do público, professor, eu acredito, virá de Campo Formoso. Eu não tenho dúvida disso. Virão alguns de Juazeiro, mas nós teremos um público ainda maior de professores de Campo Formoso. Eu me recuso a não acreditar nisso, que não seja a maioria. Teremos muito pouco de Jaguarari, claro, certo? Mas a grande parte dos cursistas viriam de Campo Formoso e uma parte de Juazeiro, mas teríamos certamente aí um grande número para realizar esse curso. E Juazeiro também. Então, qualquer uma dessas cidades que viesse o curso, seria bom, mas a logística para o pessoal vir, eu acredito que ainda seja Flamengo. O importante é vir, né, professor Ferreirinha? Já deixa alinhado aí com o professor. Já deixa alinhado. Pensou, cara? Só falta ele bater o martelo. Não é tão simples assim, não. Você sabe disso. Não é. Mas a gente tem que pensar não só nos cursistas, mas tem que pensar no ministrante também. Então, é um local que seja adequado para que possa receber não só os cursistas, mas também o ministrante. Ele vai precisar de ter um mínimo de apoio, como uma pista. Ferreirinha fala em Jaguarari, realmente em Jaguarari você tem a pista, né? Você tem alguns implementos, você tem colchão de salto em altura. A parte prática. Você tem claro, você tem uma sala com retroprojetor, tem a possibilidade de ter pois é. Então, um data show, alguma coisa nesse sentido. Equipamento de salto com vara, tudo a gente tem aqui. Bloco de partida. Então é muito bom. Até para criança. E o deslocamento dessas pessoas até Jaguarari não é difícil, né? Não. Eu acho que não, né? Juazeiro para Jaguarari são 70 quilômetros e a mesma distância para chegar em Campo Formoso. Juazeiro, Campo Formoso, Bonfim, Jacobina, Pindobaçu, Antônio Gonçalves, enfim, qualquer município da região ficaria tranquilo, né, professor Ferreirinha? A gente fica pensando num local central, né, que fosse bom para todos os municípios e que tivesse o mínimo de infraestrutura pertinente. É como se fosse um núcleo com derivações, tá? Se os senhores me permitem aí, aliando essas duas coisas, esses dois fatores aí, professor Og, questão de deslocamento e a estrutura física, nesse caso aí só teria um lugar realmente para ser feito, que seria o povoado de Flamengo, na cidade de Jaguarari, por conta de que reúne as duas condicionantes, né? Reúne a questão do deslocamento, que não seria tão difícil, mas tem também a parte prática que poderia ser feita. Enfim, mas isso com certeza vai haver esse alinhamento. Com certeza, com certeza. Eu não vou garantir, mas vou prometer. Vou prometer que a gente, ou esse ano ou no próximo ano, levar um curso de treinadores, tá? Maravilha. Vamos ver se a gente traz um quiosque da vida. E a arbitragem também, né? No caso, que é interessante. A gente vai aí fazer o curso de arbitragem. Tá? O segundo ponto aí, aqui, através da nossa live de hoje, que o professor Og traz aí o Ferreirinha pé quente. O imagem é pé quente, Ferreirinha. Estou prometendo que vou correr atrás, tá? É muita água passando debaixo dessa ponte, mas a gente vai se empenhar, a Ferreirinha sabe disso, que a gente corre atrás, tanto quanto ele, vai se empenhar às vezes, porque o trabalho feito nessa região, né? O Quioche é um professor de altíssimo nível, né? Formador de grandes treinadores, né? Muito bom. E trazer um árbitro lá do eixo de Brasília, de São Paulo, do Paraná, ou até o modesto presidente aqui para ministrar o curso, porque eu também sou ministrante da CBAT. Pois é. A gente até... Se nos permite, a gente já gostaria de dizer que queremos o senhor para ministrar este curso, porque as relações já estão estabelecidas. Até porque também, né, Ferreirinha e Og, até porque tem que ter, acho que tem que ter esse movimento, ou seja, se acomodar é que é pior, né? Então, quem pode movimentar, convidar, tentar trazer, ouvir não,
Mas, assim, quem está na linha de frente, quem tem Ô, conhecimento, Sérgio, quem o tem não experiência a como os gente senhores, já... é que tem que realmente movimentar, né? Ô, Sérgio, o não a gente já tem sempre. A gente Exatamente. vai sempre em busca do sim. O não, Em a busca gente do já está sim. acostumado. Já está Pois acostumado é. a não, não posso, não é possível. Então a gente vai sempre à busca do sim. Não pode desanimar, né? Tem que tentar, Não, de tentar jeito trazer, nenhum. tentar justamente De movimentar. jeito nenhum. Outra coisa que eu queria questionar aos senhores é que essa questão do atletismo como ferramenta de mudança, eu acho que um ponto interessantíssimo para o atleta, principalmente a gente analisando a realidade da nossa região, a dificuldade do acesso aí à universidade, a um curso de nível superior, uma mudança interessantíssima para o atleta é essa questão de ele, de repente, ter facilidade em conseguir uma bolsa nas universidades, né? Ele se destacando no atletismo, em qualquer modalidade, há essa possibilidade, tem realmente facilidade em convites para bolsas, as faculdades interessam em ter esse atleta como representante, como é que funciona isso para que a gente possa também cada vez mais divulgar, como a gente esse agente de divulgação, cada vez mais divulgar isso em bate-papos, entrevistas, para que desperte nos atletas, nos jovens, essa questão de, através do atletismo, ele consegue aí um bom curso. Bom, eu também fui professor universitário e trabalhei na FTC. E na época que trabalhei na FTC, a gente conseguiu, com o coordenador do curso, bolsas para atletas cursarem educação física, alguns fizeram fisioterapia. Tivemos umas 2 outras universidades, não com 100% da bolsa, mas pelo menos com 50% da bolsa. Um trabalho muito grande nesse sentido está sendo feito por Abraão, aí de Pernambuco, com a Uninasal. O Ferreira conhece ele, da Uninasal. E tem propiciado realmente essa ideia, porque ele conseguiu, ele também trabalhou, trabalha ainda na Uninasal, e conseguiu colocar na cabeça dos gestores dessas universidades a importância de você ter atletas que representem essa universidade estadual e a nível nacional. Inclusive, nós tivemos atletas da Bahia que competiram pela Uninasal de Pernambuco nos JUBs. Né? Gabriela Vita, né? Pois é, ela fez um curso de pós-graduação totalmente gratuito, né? E já tivemos assim, alguns atletas que saíram da Bahia e foram para Pernambuco por conta de ser oferecido cursos. E até de Ferreirinha, nós tivemos agora mais uns 4 que saíram da Federação Baiana e foram para a Federação Pernambucana. Não sei se você sabe disso, né? Pois o John Leno, rapaz, eu tô... John Leno, quem foi, né? mais? Foram, recentemente, foram 3, não me recordo aqui do nome. Um que foi para Porto Alegre com a gente, se eu não me engano. Quando dele aquele foi para Porto Alegre? Jadson. É o Jadson. Acho. Foi Jadson. Ele retornou agora para Recife. Ele veio para aí, o pai dele estava doente, é Campo Formosense ele. E ele agora retornou para Recife, está lá novamente em Recife, parece que vai dar continuidade ao curso. O pai dele melhorou, teve melhoras dele de tudo. Pois é, então esses foram transferidos recentemente para Pernambuco. A gente. Além da gente já ter outros também, né, professor? Além de já ter outros que são baianos e que competem por Pernambuco, são vários, né? Marina, são alguns vários. Outros. São vários. Não, a Marina compete pela Bahia ainda, né? Marina Massal. Ah, é mesmo, Marina, é verdade. Desculpe. O esposo Marina dela que compete. O esposo dela que compete por Pernambuco por várias vezes, já foi feita a tentativa através da Caraíba, né? Para que ele viesse a competir pela Bahia, né? Até para que a Caraíba pudesse apoiá-lo de uma maneira mais incisiva através de Faz Atleta. Mas não foi possível, não sei porquê, não foi possível que ele viesse defender a Bahia, mas a gente fica triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque perde o convívio mais direto com atletas que a gente gosta. E feliz porque essas pessoas conseguiram vislumbrar novos horizontes e novos sonhos. E a gente não pode ser um empecilho nesse momento. Bom, o Ferreirinha tem essa experiência aí dentro do próprio projeto também, né, Ferreirinha? De atletas que conseguiram bolsa através do projeto do atletismo, né?
da Escolinha de Atletismo? Sim, o Jadson voltou agora, ele deu uma trancada lá no curso e voltou. Nós tivemos mais alguns atletas que já estiveram lá, inclusive lá em Abraão, o professor Og sabe muito bem disso. Alguns não precisaram se transferir, não. Foram lá para o curso, mas continuaram filiados, inscritos pela Bahia. Mas outros acabaram se transferindo, como foi o caso de Jadson. O professor Og, que é a autoridade, não tem problema nisso, quem sou eu para ver, né? O professor Og sempre é muito tranquilo nesse sentido, porque ele tem plena certeza que o importante é o atleta buscar o conhecimento, antes de tudo, conhecimento numa preparação para a vida, que esse é que é realmente o legado que o esporte deve deixar, e é sobre o tema que nós estamos falando. Com certeza, a transformação das pessoas. Nós temos também, você conhece, a Fernanda Iara. Ela compete Fernanda Iara, atleta regular. Como atleta regular, ela compete pela Bahia e pela ASF. Mas como atleta paralímpica, ela compete por Pernambuco, lá no projeto de Abraão. E hoje ela é uma das componentes da seleção brasileira paralímpica, né? Está correndo atrás do índice para ir para a China, né? Ou para Tóquio. É verdade. E ela vai conseguir. Vai, ela é muito predestinada. Eu sou assim... Eu sou fãzão, eu sou fãzaço dessa menina, porque ela é uma guerreira. Ela é mãe de família, casada, com filho, mas ela persegue. Teve uma competição internacional no Rio de Janeiro, em que ela chegou lá para competir com a criança no braço e não tinha onde ficar. Não tinha onde ficar. Nós procurávamos hotéis ali naquela região perto do Engenhão, não tinha um hotel para ir por perto. Aí o cara disse, olha, só tem um motel aqui. Aí disse, o jeito é você ir para lá, minha filha. Você entra no motel tipo 6 horas da tarde e sai 7 horas da manhã e vem para cá, não abre a porta para ninguém. Uma árbitra do Rio de Janeiro que mostrava perto do Engenhão fez, não, vou levar ela para minha casa. Pegou ela, saiu da cama dela e deu a cama dela para que ela dormisse com a criança. Essa menina, essa árbitra, é uma pessoa simples, mas que ficou para sempre marcado nos nossos corações. A Fernanda Iara vai lembrar perfeitamente dessa situação, dessa pessoa que se colocou à inteira disposição para apoiar a Fernanda naquele momento difícil dela, né? O atleta, ele passa por essa situação, né, professor? Isso de certa forma, fortalece ainda mais o interesse, o intuito dele, porque tem todos esses perrengues aí, principalmente quando o atleta não tem apoio, não tem um patrocínio fixo, não tem uma grande marca, uma grande empresa, porque quando o cara tem tá deslanchando, o cara tá no auge, é muito fácil de conseguir apoio, patrocínio, todo mundo quer vincular o nome à marca. Mas quando o atleta está ali no início, quando ele está perseguindo aquele sonho que ele sabe que um dia ele vai alcançar, ele passa por esses perrengues e isso, de certa forma, o fortalece ainda mais, né? Agradecer mais uma vez aqui as pessoas que estão nos acompanhando, a nossa live de hoje aí, falando sobre o atletismo como ferramenta de mudança. Lembrar que amanhã estarão conosco aqui a estudante Amanda Marques e a professora Rosângela, a professora doutora Rosângela Vieira de Souza, estarão conversando conosco sobre o projeto Univasf com Bônus. Você que pretende fazer Enem, está estudando, está se preparando aí, amanhã nós teremos aí este assunto muito importante para você, estudante, Univasf com Bônus. É um pessoal aí que está com um projeto bacana nas redes sociais, discutindo, tentando, de certa forma, fomentar essa ideia e fazer com que essa ideia ganhe corpo. Realmente, então, amanhã estaremos conversando com a Amanda Marques e a professora Rosângela Vieira de Souza. Rosângela Vieira de Souza, que é professora e doutora. Bom, eu queria fazer uma pergunta, o professor Og falava agora há pouco aí sobre a Olimpíada, e Ferreirinha e professor Og, era para termos aí já, agora nós estamos em agosto, né? Estava finalizando ali praticamente as Olimpíadas, né? E por conta da pandemia, acabou também nós tivemos aí a Olimpíada cancelada. E até que ponto isso afeta? Transferida para o ano que vem, a princípio, né? Não se sabe a data ainda, professor Og, ou já está definido? Já tem data, é em julho também, 24, né? É em julho, e a gente tem notícias hoje que o comitê organizador disse que a Olimpíada de Tóquio ela acontece com ou sem pandemia. Agora, até que ponto isso vai afetar os atletas? Porque é aquela coisa que a gente falava no início, né?
ele tem todo um período, um ciclo de 4 anos aí para chegar voando. Qualquer competição, ele vai chegar voando na Olimpíada. Quer dizer, esse ciclo foi quebrado, ele agora vai ter mais um ano para retomar tudo aí. Até que ponto isso pode interferir, ou os senhores acham que não vai ser assim tão não vai, de certa forma, prejudicar tanto, até porque nós estamos falando de atletas de alto rendimento, né? Pois é, você falou a palavra-chave. Esses atletas são atletas de alto rendimento e muitos deles realmente não pararam, né? Grandes atletas do Brasil moram fora do Brasil, né? O Thiago Braz, ele mora na Itália, né? E lá ele deu seguimento ao treinamento dele. O Comitê Olímpico Brasileiro levou agora para Portugal 200 atletas que já estavam pré-selecionados para a Olimpíada, para levar um mês, 2 meses treinando em Portugal, né? Isso de todas as modalidades, do atletismo, natação, né? E o Comitê Olímpico Brasileiro está propiciando dar a esses atletas condições de manterem os seus treinamentos para que cheguem na Olimpíada em condições satisfatórias, não daquelas que eles estavam ou pretendiam estar no momento da Olimpíada do ano de 2000, mas que estejam realmente em condições de terem um bom desempenho. Nós temos atletas brasileiros, uma boa safra de atletas do Brasil, sobretudo de velocistas, né, de barreiristas, que vai trazer assim muita alegria para o atletismo nacional. Bom, só antes do Ferreirinha complementar aí, Leandro e Sérgio, tem uma pessoa que pediu aí, tem muitos comentários aqui, mas uma pessoa diz o seguinte: professor Ferreirinha, ou professor Og, vai saber quem é, Gilvan Ferreira, ele diz: professor Ferreirinha, meu mestre, manda um abraço aí para a nossa gurizada do atletismo Paranoá. Itapuã é DF, deve ser Distrito Federal, né? Itapuã, de Brasília aí. O professor Og conhece bem aí, eu trabalho lá, trabalha com a família Sena. Sena. O Sena, ele é casado com uma machadora e tem um filho que está entre os maiores machadores do mundo, né? Tive a oportunidade de viajar agora com ela e com ele, o Caio Sena, viajar com eles aí para Doha, no Catar, participar do Campeonato Mundial, onde ele teve uma participação fantástica e uma pessoa fantástica, uma pessoa espetacular. É um atleta da maior qualidade, mas é um ser humano espetacular. O Sena faz um trabalho muito, muito bom. Ele fez esse ano uma Copa de Marcha Atlética lá em Sobradinho, onde ele tem a sua base para que foi considerado uma das melhores competições realizadas no país esse ano de marcha atlética. O Sena, a esposa é marchadora, ele teve outros atletas, o Sena teve outros atletas, né? Não sei quem você, Carmen de Oliveira, vocês devem lembrar muito bem dela, né? Foi atleta do Sena também, né? O Gilvan, um grande abraço aí, pessoal, brigador também, batalhador. Vocês têm grandes... Também envio o meu abraço. Envio o meu abraço ao meu irmão, Gilvan. Estive lá em Brasília, fui muito bem recebido por ele lá, fui muito bem acolhido lá. Já mandei atleta para casa dele, ele acolheu. A Erivânia foi lá para a Copa Brasil de Marcha, foi recebida através da interferência do professor Og, que já nos ajudou por diversas vezes em hospedagem, muitas vezes até pagando do bolso dele. Eu também quero aproveitar, já que eu enviei o abraço para o Gilvan, enviar também para o Ronaldo Carvalho, que está nos assistindo, enviar também para a Edneuza, para o Juscelio Curaçá, para a Elaine, e o Gilvan, que está aqui, falou bem da gente aqui, professor. É uma satisfação para a gente, né? Uma satisfação muito grande ter pessoas até de Brasília nos assistindo aí, né? Muito importante. Isso mais pela sua participação e muito menos pela minha. Eu, diferente de você, não vou mandar abraço especificamente para ninguém, para não cometer injustiça. Então, eu prefiro dar aquele abraço em todos que estão nos assistindo, está nos prestigiando com a sua audiência, né? De repente, eu citar no diário B, eu posso esquecer de alguém e cometer uma injustiça. É verdade. Já mandou um abraço para a Núbia, o Alessandro também, meu filho, que está assistindo, gosta muito do senhor. Seu Alessandro é outro. Suas filhas, né? A Ticiane, todas elas, todos.
você soube bem. Todos gostam muito do senhor. O senhor é muito carismático, viu? Ô, meu filho, obrigado. Ô, professor. Sim, Leandro. Professor Ferreirinha, e quando é que vai sair um atleta da escolinha de Flamengo para competir uma Olimpíada? A gente está falando em Olimpíada, o Macário perguntava anteriormente para o professor Og sobre essa quebra de ritmo, por conta, embora seja atleta de alto rendimento, por conta da pandemia, mas independentemente disso, quando é que vai sair um atleta ou alguns atletas da escolinha de Flamengo para representar Jaguarari, Campo Formoso, o Brasil, numa Olimpíada? Olha, Leandro, olha, meu filho, a transferência de data da Olimpíada deixa a luz acesa para todo mundo. É claro que eu estou falando aqui de coisas muito difíceis de acontecer, mas nós temos atletas amadurecendo, em fase de amadurecimento. Mas eu seria muito leviano dizer que nós não sonhamos com isso. Claro que sonhamos e vamos continuar sonhando. Os prejuízos são maiores do que os lucros na transferência de data da Olimpíada. Tem muitos atletas aí que podem perder a vaga, como tem muitos que acreditam que poderão chegar. Até o professor Og pode falar muito melhor disso, sobre questão de índice, sobre questão de ranking, como é que vai funcionar. Ele entende muito mais do que eu sobre isso, está bem melhor informado sobre isso. Mas isso não quer dizer que atleta como Núbia, que fez um treininho hoje aqui, ela está nos assistindo, ela deu 12 tiros de 500 metros. Todos eles numa média de 1,40, 1,45 cada tiro. Então, ela poderia estar bem próxima aí de correr os 5.000 metros. Daqui a um ano, poderia sonhar em correr em 17 ali baixinho. Então, com esses tempos, muitos chegarão na Olimpíada. Ninguém sabe como serão esses critérios, mas nós temos atletas sonhando com isso, e isso é que nos deixa muito felizes, saber que, mesmo nós estando aqui, nós acreditamos. E sempre foi assim, quando a gente estava aqui, e a gente encontrou com o professor lá numa corrida lá em Juazeiro, lembro-me como hoje, o professor Og falou, Ferreirinha, não bote sua filha, criança nenhuma, para correr em corrida aqui no meio de adulto. Isso, e eu contei para vocês aí, existe uma competição escolar lá em Salvador, leve eles para lá. Eu falei, é muito difícil, professor, difícil nada, você vai conseguir. Leve seus alunos para competir lá. E depois que eu os levei para lá, a nossa vida mudou completamente. E a partir dali a gente começou a acreditar em tudo, porque nós servimos ao Deus do impossível. Chega aqui, minha filha, por favor. Chega aqui, Fábio. Pega aí essa bateria. Vamos lá. Professor Ferreirinha, a gente aqui em Campo Formoso, a gente sabe que o atleta tem aí aquela possibilidade do Bolsa Atleta, mas é uma dificuldade para conseguir, fica naquela esperança, de repente não consegue, poucos também têm acesso a esse programa. Como é que está, professor Ferreirinha? Tem atleta sendo beneficiado com esse programa? Como é que está a situação do Bolsa Atleta aqui em Campo Formoso? Olha, Leandro, quando nós estávamos no processo de Bolsa Atleta, a gente teria que, um processo bem feito de Bolsa Atleta, você tem que estar conversando com a federação. E está aí o professor Og, foi quem mandou a declaração dos nossos atletas que participaram. E um deles é o Jonathan, que é um filho meu que mora aqui também, um garoto de São Tomé, que foi o primeiro colocado na categoria estudantil, já que ele ganhou 5 medalhas aí nos últimos jogos escolares, e é um garoto que também está em ascensão, fez um treinamento hoje fora de série. É o Jonatas Natanael, todo mundo conhece ele em São Tomé e em Campo Formoso como Azevedo, mas o garoto corre muito bem e vai nos dar muita alegria para a Bahia. Ele ficou em primeiro, e a Núbia também provavelmente ficou em primeiro na categoria principal, que seria quase que profissional. Seriam 3 bolsas e 3 bolsas para estudantes. Logo que entrou a pandemia, parece que o pessoal falou que aguardasse um pouco, que já estava prestes, seria na semana. Quando saiu o decreto, a gente iria na quinta-feira para eles assinarem o termo. E acabou que cancelaram a ida deles, e nós não tivemos nenhum comunicado mais, não. Tentamos comunicado com o pessoal lá,
que falaram que a gente aguardasse. E nós estamos aguardando com muita esperança de que isso realmente seja colocado em prática, porque os atletas estão aí precisando desse recurso para continuarem sobrevivendo, treinando. A própria Núbia, que como eu falei hoje, está entre as melhores da Bahia, já que acabou de chegar de uma seleção brasileira, está treinando fortemente para disputar o Brasileiro Sub-23, que vai ser em outubro, e ela vai correr os 5.000 lá, e vai tentar buscar uma medalha nessa categoria, já que ela ainda é da categoria Sub-20, e o Brasileiro Sub-20 vai ser em Cuiabá, remarcado para Cuiabá no mês de novembro, mas a Núbia está treinando normalmente e nunca parou. Então precisa de suplementação, precisa de fazer sessões de fisioterapia, e ainda que a gente tenha fisioterapeuta que faça esse trabalho de forma gratuita, ela sempre trabalha muito com deslocamentos e alimentação. Isso gera muito custo para ela, para a família, e não tem recurso. Então, a gente aproveita até para apelar para que realmente essa bolsa saia para ajudar os atletas. Agora é que devia realmente ter saído esse auxílio, esse Bolsa Atleta, porque essa pandemia, todo mundo precisando, seria uma ajuda e, de repente, faz parar essa questão do processo. É complicado. Para o atleta, realmente, não é fácil. As condições de treinamento, de patrocínio, de ajuda, é difícil, mas a esperança continua. As necessidades só aumentaram, né? Uhum. Exatamente. Essa dificuldade, professor Og, como é que se houver essa dificuldade dos atletas terem acesso a esse programa Bolsa Atleta? Estão me ouvindo bem? Isso. O senhor está ouvindo? Eu tive que Estamos ouvindo, senhor. sair porque minha bateria já estava acabando e eu tive que sair, tirar o fone e estou falando diretamente no microfone do celular. Eu estou participando da live com o celular, então eu tive que botar aqui para pegar uma cargazinha, mas eu espero que dê para a gente concluir a live. Bem, o Ferreirinha está falando da Bolsa, sobre dúvida. Esse é um ponto muito importante para o atleta, que é o alicerce que ele vai ter para a manutenção das necessidades básicas dele. Né? Isso inclusive, na última Olimpíada, no Rio 2016, na prova da maratona, cada país podia escrever atletas. E das que tiveram o índice no país e representaram o Brasil na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? 3 são da Bahia. Moram, treinam e sobrevivem da Bahia. Verdade. Foi a Marili dos Santos Marili, e a Graciete. Ferreirinha conhece esse muito bem. Marili, na sua segunda Olimpíada, morando em Salvador, morando em Pojuca, treinando em Salvador, treinando em Pojuca, e fazendo resultado, né? Com um trabalho muito focado de Gilmar e Mendes Madureira, com um trabalho lá de Feira de Santana com a Graciete. E Domingos, né? Essa vitória e essa 2 atletas numa Olimpíada do nosso estado representando o Brasil. Foi muito, muito, muito gratificante. Muito. Bom, professor Og, nós vamos antes da gente encerrar, estão me ouvindo eu bem, queria... Nós estamos ouvindo, sim. Sim, estamos ouvindo. O senhor consegue nos ouvir, né? Está ouvindo bem também, né? Eu vocês. Professor Og, antes da gente encerrar, então, eu queria que o senhor trouxesse uma palavra. A gente está falando aqui sobre o atletismo como ferramenta de mudança. O senhor, a gente conversava que o senhor foi atleta, treinador, e continua sendo treinador, árbitro, membro de confederação, membro da federação, conhece como ninguém todos os meandros. Qual o conselho ou a palavra que o senhor daria para aquela pessoa que está pretendendo começar? O senhor não está conseguindo nos ouvir, né? O professor Og não consegue nos ouvir. Ferreirinha, eu vou transferir para você, de repente o professor Og consegue retornar. Mas o conselho, Ferreirinha, que você daria para aquele menino, para aquela menina que quer
independente de que seja como atleta, ou que seja como árbitro, ou que seja como treinador, que tem esse sonho de enveredar pelo atletismo, o que é que você diria para essa pessoa que está nos acompanhando aí e que tem esse pensamento? Eu diria para esses meninos, principalmente os que estão nesses municípios onde tem as escolas que estão no interior, principalmente as escolas rurais, mais rurais, que procurem o seu professor que ministra aula de educação física e peçam para fazer esporte. Agora, se ela escolher fazer o atletismo, certamente a sua vida vai se facilitar, porque o atletismo não vai precisar do professor dizer, não, mas a escola não tem um departamento, não tem nos seus armários, não tem bolas, não vai precisar de nada disso. Foi assim que eu escolhi o atletismo, foi através disso. Quando eu me vi sem nenhum material, só os meninos descalços, e alguns deles até só de cueca, aí a gente vai e diz, vamos para o atletismo, porque a gente tem que ter motivo para sempre estar colocando os nossos alunos de cabeça erguida para cima. Se lhe derem um limão, faça uma limonada, e é isso que a gente tem que fazer. Então, eu diria que essa pandemia vai passar e ela veio para nos testar, mas nós temos que nos fortalecer ainda mais, e não há maneira melhor de se fortalecer do que estar sempre praticando esporte, fazendo atividade física. Bom, eu não sei se o professor Og já consegue nos ouvir. Professor Og, agora estou ouvindo. Pronto, até para a gente facilitar a sua vida aí também, nós já estamos 1h40, nós queremos agradecer, mas antes de encerrar, eu queria refazer a pergunta, eu fiz a pergunta para o senhor agora há pouco, o senhor não conseguia nos ouvir. Se o senhor tivesse que dar um conselho, dar uma palavra para aquele menino que pretende enveredar pelo atletismo, quer seja como atleta, como árbitro, como treinador, o que é que o senhor diria para esse menino, para essa menina, ou para esse jovem, para essa jovem que pretende enveredar aí pelo mundo do atletismo em qualquer uma das áreas, como eu disse, atleta, treinador ou profissional, ou árbitro, o que é que o senhor diria para essa pessoa? Eu diria para qualquer ser humano, nunca deixe de sonhar. Sonhar é estabelecer metas, é estabelecer objetivos na vida. E quando a gente tem sonhos e a gente tem meta, a gente consegue superar e que, se não alcançar a meta desejada, vamos chegar sempre perto dela. O importante é que tenhamos realmente que perseguir esses objetivos preconizados, sonhados e desejados, né? Foi assim com Ferreirinha, foi assim com Marili, foi assim com tantos outros atletas que sonharam um dia fazer parte de uma seleção brasileira e participar de uma Olimpíada. Foi assim comigo, né? O atletismo me propiciou conhecer o mundo. Já participei de 2 Olimpíadas, já tive campeonatos mundiais, vários campeonatos mundiais, Pan-Americano, Ibero-Americano, grandes prêmios, Sul-Americano, né, competição de lusofonia, de línguas portuguesas, me fez alcançar metas que eu jamais imaginei alcançar, mas que eu sempre as persegui e consegui. O grande conselho, o grande ensinamento que a vida nos dá é realmente sonhar, nunca deixar de sonhar. Ok. O Leandro, tem mais alguma pergunta? Leandro? Agradecer aí, né, da minha parte. Sim. Agradecer, então, aos nossos convidados para esse bate-papo importantíssimo hoje, o atletismo como ferramenta de mudança. Então, agradecer, claro, muito aqui o professor Og Robson de Menezes Chagas, que é presidente da Federação Baiana de Atletismo, também árbitro internacional nível 1, delegado técnico da Confederação Brasileira de Atletismo, da CBAT. E também, claro, ao Antônio Ferreira Bonfim Filho, nosso professor Ferreirinha, professor de Educação Física em Campo Formoso, também Jaguarari, treinador de atletismo, credenciado aí pelo Conselho Regional e tem aí certificado internacional em treinamento para a modalidade. Foram os senhores aí que abrilhantaram a nossa live de hoje, com esse tema importante, falando de atletismo, que realmente faz com que a mudança chegue na vida de muitos atletas jovens. Muito obrigado aí por esse bate-papo. Fique à vontade aí pelas considerações finais aí. Sérgio, eu só tenho a agradecer, Leandro, se me permite, professor. Só tenho a agradecer o professor Og ter aceitado o convite. Era uma vontade nossa que nós começássemos a estabelecer conversas com
com o professor Og, já que basicamente era eu quem tinha essa amizade, e saber que além do professor Og ser o presidente, ele é um apoiador do atletismo da Bahia. É um cara que investe, um professor muito, vamos dizer assim, um professor de condições, mas que ele investe do próprio bolso quando a federação se vê necessário, quando o momento se vê é oportuno para que ele chegue lá e dê o último pontapé. Geralmente, esse último pontapé é dado com dinheiro, não tem como outro caminho. E eu presenciei muito isso e vou continuar presenciando. Então, eu queria agradecê-lo publicamente, agradecer por todo o apoio que ele deu, principalmente o apoio em conhecimento. Agradecer vocês do Notícias e Mais, que sempre têm aberto espaço para o atletismo, certo? Agradecer a todos que nos acompanharam, certo? E viva o atletismo da Bahia. Opa! Obrigado a Sérgio, a Leandro, a Macário, enfim, aqueles que fazem esse programa, que tem uma abrangência tão grande, chegou até a Brasília, hein? Pode ir até outros estados. Essa oportunidade para a gente foi uma oportunidade ímpar, estar dirigindo a vocês, estar abraçando o Ferreirinha, rever o Ferreirinha, que faz algum tempo que não vejo, né? Parabenizar pelo trabalho que ele realiza, parabenizar pelo apoio que vocês têm dado a esse trabalho que ele tem realizado aí nessa região, não só em Flamengo, mas na região como um todo, em Campo Formoso, nos lugarejos aí perto de Jaguarari, e dizer que estou aqui inteiramente à disposição de vocês para o que, se for possível, o que for necessário. Obrigado pela oportunidade, em nome da Federação Baiana de Atletismo e meu nome em particular. Ok, então fica aqui a nossa gratidão ao professor Og, professor Ferreirinha, as pessoas que acompanharam conosco nesta noite. Lembrando que amanhã nós teremos uma outra live falando sobre a Univasf com bônus. Estarão conosco a articuladora Amanda Marques, uma estudante, e a professora doutora Rosângela Vieira de Souza. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam mais uma vez. Professor Og, Ferreirinha, muito obrigado. Leandro, Sérgio, obrigado. Obrigado, e as pessoas que acompanharam aí, boa noite e até a próxima oportunidade. Boa noite. Até mais.